O Internacional treinou nesse sábado e continua essa preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o América Mineiro. O Inter que continua nessa busca pelo vice-campeonato brasileiro para alcançar uma melhor premiação. Na busca pelo título do Campeonato Brasileiro quase descartada, porque com a vitória do Palmeiras na próxima rodada já pode cravar o título palmeirense. Além disso, também eu quero te trazer informações no vídeo de hoje sobre a primeira escalação que o Mano pode mandar a campo para o jogo da próxima quarta-feira, inclusive com os desfalques que deve ter. Além disso, eu quero te falar sobre o primeiro reforço da próxima temporada do Internacional para o meio de campo e quero te falar sobre Pedro Raul, porque o jogador já decidiu seu futuro e já está apalavrado com um clube do futebol brasileiro. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém tu não inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. O treino deste sábado ocorre no CT Parque Gigante. O Inter que não treina amanhã do domingo em função das eleições e só se apresenta daí na segunda-feira. Lembrando que o Inter viaja na terça-feira pela tarde para Minas Gerais para o jogo contra o América Mineiro. Ou seja, com esse treino de hoje, o Internacional ainda tem o treino de segunda e o treino de terça antes do jogo contra o América, que é sempre o treino um pouco menos intenso. O treino de hoje, o técnico Mano Menezes já começa a fazer algumas alterações. O alemão, o Johnny Bustos, são 3 atletas que são dúvidas para o jogo e só na segunda-feira a gente vai saber realmente se eles vão ter condições de jogo ou não. Nesse momento, como é que fica o time, tá? O Brian Romero entra na vaga do alemão, assim como foi contra o Ceará. O Everton vai para a lateral direita no lugar do Bustos e o Igor Gomes volta ao banco de reservas. E no meio de campo sai ou o Pedro Henrique ou o Wanderson, tendência que sai o Wanderson para a entrada do Maurício. Para daí sim ficar um time um pouco mais seguro, né? Um time um pouco melhor defensivamente. No papel, como é que fica esse time? Taylor, o Everton, Vitão, Moledo, René. Aí meio de campo, Edenilson Depem, porque não tem outro volante à disposição. O Lisieiro ainda é uma dúvida para esse jogo. Caso o Lisieiro volte, aí entra o Lisieiro ou o Johnny. Meio de campo, Alan Patrick armando o jogo, Pedro Henrique ponta esquerda, Maurício ponta direita, Brian é o centroavante. Essa deve ser a escalação. Caso, como a gente não deve ter nem o Mikael, nem o alemão à disposição, a gente deve ficar sem o centroavante no banco de reservas, apenas com o David, que seria teoricamente o mais próximo, né, de um centroavante no time do Inter, tá bom? Passando agora para mais informações também, eu quero te falar porque o Mano, ele deve dar alguma chance aos jovens, tá? Não sei se vocês perceberam, né, mas principalmente os guris vêm ganhando muito espaço agora nesses últimos jogos, né? Principalmente o Lucas Ramos, é um atleta que tá começando a entrar seguido já no Internacional. Estevam é um jogador que está ganhando espaço. Matheus Dias, que é um jogador que subiu agora do Sub-20, é um jogador também que está ganhando espaço. Então tem atletas no Inter que estão ganhando sim espaço no Inter, tá? E depois do Inter não conquistar, né, mas conseguir pelo menos ali uma terceira colocação, que já garante uma premiação de 40 milhões de reais, Mano vai começar a colocar mais esses jovens. Inclusive, se fala, por exemplo, na última rodada contra o Palmeiras, que vai ser uma rodada para cumprir tabela, o Inter colocar, por exemplo, o Matheus Dias, o Lucas Ramos, atletas no time titular contra o Palmeiras, né, para já dar esse estofo para esses meninos. É algo que, por exemplo, está sendo discutido dentro da comissão técnica, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o primeiro reforço para a temporada de 2023 no Inter. Sim, o Edenilson é um jogador que deve ficar para a próxima temporada. Existia a possibilidade desse jogador sair do Internacional e logo, né, ir para algum clube do futebol brasileiro e fortalecer esse outro clube do futebol brasileiro. Mas a tendência de momento, pelo que diz o presidente Alessandro Barcelos,
pelas novas falas que diz o técnico Mano Menezes, informações que a gente tem de bastidores, é que o Edenilson pode ficar assim no Internacional. E aí o Inter não precisa ir ao mercado atrás de um camisa 8, atrás de um jogador de segunda função de meio campo. É difícil hoje no mercado achar um jogador com as características do Edenilson, com a habilidade do Edenilson. Se o Edenilson fosse vendido, por exemplo, 3 milhões de dólares, que estava se falando, o Inter não consegue comprar nada perto do Edenilson a 3 milhões de dólares nesse momento. Por isso que é um jogador que nesse momento tem a tendência a ficar no Internacional e já dá para ser considerado o primeiro reforço para 2023. É um jogador que com a torcida, inclusive eu tenho uma opinião sobre isso, né? Que é um jogador que tá desgastado, né? Por ser um jogador que não ganha desde 2017 absolutamente nada no Inter, desde que chegou ao Inter nunca sequer ganhou, por exemplo, um campeonato estadual. É um jogador que em momentos decisivos acaba não chamando a responsabilidade, e isso inclusive é a principal crítica que eu tenho ao Edenilson e também ao fato dele não conseguir títulos. Mas sobre o jogador, é sim um jogador interessante. Acho que é um reforço válido, porque a reposição do Edenilson poderia não ser tão à altura como atleta. Daqui a pouco, com mais reforços, com mais jogadores importantes, pode ser que esse jogador não precise ser um protagonista, mas sim um bom coadjuvante que ajude o Internacional a disputar títulos e ganhar títulos na próxima temporada. Passando para uma última informação, eu quero te falar sobre o Pedro Raul, porque é um jogador que nesse momento já decidiu o futuro, inclusive ele falou isso. O Pedro Raul, ele está apalavrado para ser novo reforço do Corinthians. Apesar de ambas as partes não confirmar isso, o Corinthians já tem um acordo com o Kashima Reysol, que é o detentor dos direitos econômicos do Pedro Raul, e o Corinthians deve comprar o jogador por cerca de 15 milhões de reais, que dá hoje na casa dos 3 milhões de dólares. O Internacional tentou e olhou para esse jogador, sondou para ser um jogador que é artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro, junto com o Germancano do Fluminense, por ser um jogador que é identificado com o Internacional, por ser um jogador que, inclusive, é aqui do estado do Rio Grande do Sul, inclusive era colorado quando era adolescente, mas os valores, e o fato do Corinthians ter vindo muito forte nessa negociação, acabaram tirando o Inter do negócio. O Inter que procura sim um camisa 9 para a próxima temporada, o Inter quer trazer um camisa 9 para a Libertadores, porque o Brian Romero e o Mikael que pode sair, o Brian Romero que não é o jogador tão confiável, aí sim ficaria com o Alexandre Alemão, mas precisa ter mais jogadores, porque o Alemão não vai estar à disposição em todos os jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, do Gauchão. O Alemão em algum desses jogos ou pode se machucar, ou pode ter suspenso, ou pode daqui a pouco tomar terceiro cartão amarelo. Então o Inter vai atrás de camisa nova para a próxima temporada, né? A tentativa no momento é na busca pelo Leandro Damião, que no final, agora quer dizer começo de mês de novembro, vem a Porto Alegre para assistir um jogo do Inter contra o Palmeiras, e logo já vai haver uma reunião da direção do Inter junto com o jogador para ver se existe uma possibilidade viável para esse jogador voltar para o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!